Amém. Bom dia, igreja. Para mim é extremamente gratificante, é uma honra estar aqui. Eu falei isso no Thanksgiving do ano passado, que nós tivemos com eles, mas eu vou repetir porque convém. Se me falasse isso há 1 ano e meio atrás, que eu estaria o que eu estou fazendo agora, dia 5 de maio de 2024, eu provavelmente não acreditaria, porque para mim é um privilégio gigantesco poder, de alguma forma, falar e ministrar numa igreja que eu já admirava há tanto tempo e que hoje eu posso pertencer. Então, para mim é uma alegria, e não só por mim, mas já foi falado aqui algumas vezes, mas eu vou repetir, se você ainda não notou. Hoje é um culto um pouco diferente, porque hoje tudo está sendo, ou praticamente tudo, está sendo ministrado, está sendo organizado pelo CANAI, que é o Ministério de Jovens e Adolescentes. Então, desde a recepção até a intercessão, coisas que nós nem vemos, está acontecendo por jovens e adolescentes. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Isso é histórico, isso é uma alegria. Então, se você foi recepcionado bem lá, com um abraço, um sorriso, se você está sentindo a presença de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Isso tudo está fluindo. Então, se você talvez tinha alguma dúvida se esses jovens e adolescentes têm algo para entregar para o Senhor e nos abençoar, eu quero dizer que eu acho que essa dúvida acabou hoje. Será que pode vir algo bom de Belém? A palavra nos mostra que o Salvador que veio. Então, nos lugares mais inesperados, das pessoas mais inesperadas, pode fluir algo do Senhor, algo fresco, algo bom. Amém? E queria falar também que isso foi totalmente voluntário deles. Então, sim, igreja, a Dudinha escolheu abrir o culto. Isso ninguém forçou eles a nada, eles amam servir, nós temos visto cada vez mais. E eu estava até pensando outro dia e conversando, estava meio reflexivo. Os adultos que vão ouvir isso, não se preocupem, mas não vai acontecer nada. Mas eu estava pensando, cara, se hoje, talvez, por algum motivo, nós precisássemos sair, eu acho que a gente já teria alguns frutos para falar, que colhemos. Algumas coisas, algumas pessoas, algumas histórias totalmente transformadas, mas é importante dizer que o que o Paulo escreve, não importa se eu plantei, se Apolo regou, o que importa é que o Senhor é quem dá o crescimento. Então, de toda essa equação, o mais importante é que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, amém? Falando em equação, vamos à palavra de Deus. Eu não sou um pouco, como eu posso dizer, talvez uma das pessoas mais místicas no sentido de, visões e tudo mais. Não sou, não porque eu não acredito, pelo contrário, eu acredito muito nisso. Não sou porque geralmente não é dessa forma que Deus fala comigo. Mas eu me lembro que no 24 horas de oração que nós tivemos ano passado, um dos turnos no qual eu fiquei, nós tínhamos acabado de assumir, assim, eu acho que não tinha nem um mês, ou se tinha era um mês, assim, no máximo. E nós tivemos o 24 horas de oração, e aqui orando, o Senhor me levou para uma imagem, uma visão fechada, assim. E se você não sabe o que é visão fechada, quando a gente fecha o olho e a gente vem a imagem na nossa cabeça. E o Senhor me levava para uma porta e Ele me chamava e Ele falava, é um novo tempo. É um novo tempo. E isso amém, é um novo tempo. E de fato foi um novo tempo na minha vida, assim. Daquele tempo, daquele dia em diante, muitas coisas aconteceram. Desde ministério aqui na igreja, mas teve mudança de emprego, teve bênçãos assim na faculdade, teve, namoro. Muita coisa aconteceu, de fato veio um novo tempo, e aí eu falei, amém, Senhor, novo tempo, é isso, glória a Deus. Mas o Senhor continuou falando comigo, é um novo tempo. E eu
perguntando ao Senhor: Deus, não acabou? Então tem mais para mim? Uau, eu quero mais, é isso aí. Mas o Senhor me levou a mostrar a continuação daquele momento. E eu não via somente eu naquela porta, mas eu via pastores e líderes dessa igreja entrando também. O Senhor disse: é um novo tempo para a igreja. Eu não estou só liberando para você, eu estou liberando para a igreja. E ao longo desse tempo, acho que foi em agosto, setembro, não lembro quando foi 24 horas de oração, mas até hoje o Senhor tem ministrado sobre esse novo tempo. E algumas coisas não saíram do meu coração e da minha mente. Então, eu quero dizer que o Senhor está liberando um novo tempo para a igreja. Então, que nós possamos receber e encontrar o Senhor hoje, nesse novo tempo, nessa nova porta, nessa nova estação que o Senhor está liberando para a Igreja Cristã da Família em Santos. Amém? Abra comigo a tua Bíblia em Mateus 14. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. Esse não é o texto base, mas eu quero começar com ele. Eu quero te provocar a pensar junto comigo em algumas coisas, baseado nesse texto. Diz assim, a partir do verso 13, todos abriram? Amém? O Henrique me pediu um negócio que eu esqueci, mas eu vou falar agora. Tá todo mundo sentado aí, né? Todo mundo conseguiu lugar? Amém. Glória a Deus. Mateus 14, versículo 13. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e seguiram a pé, vindas de muitas cidades. 14. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar isolado já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus, providenciem vocês mesmos alimento para elas. Então eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Ele disse: tragam para cá. E em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Versículo 20, todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Provavelmente, se tua Bíblia, independente da versão que seja, se tua Bíblia seja online, seja física, ela tem título de passagens, com certeza essa passagem se chama a primeira multiplicação. Fala comigo, multiplicação. Mas eu queria chamar a um detalhe aqui. Primeiro eu quero fazer você pensar junto comigo. Nós aprendemos desde criança. Se você subir lá no Coutinho agora e perguntar para as crianças ali a partir dos 6, 7 anos e até a pessoa mais idosa dessa igreja, você vai perguntar: qual que é as operações mais básicas da matemática? E com certeza, nós aprendemos isso desde sempre. As 4 operações mais básicas são adição, subtração, multiplicação e divisão. E a regra, talvez uma das universais, assim, em todo mundo, se você perguntar, a adição ela é o contrário da subtração. E a multiplicação ela é o contrário da divisão. Isso é o básico, isso é o natural, isso é o lógico. Vamos voltar comigo no versículo 19. Em seguida, Jesus mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Essa palavra partiu, no original, ela é klau, ou klau, e ela significa exatamente o que ela está escrita. Partir, quebrar, fracionar. Em outras traduções vai estar escrito dividir. E aí eu quero te provocar um pensamento agora. Se nós entendemos que multiplicação é o contrário de divisão, isso é o lógico, e que a gente reconhece esse texto, essa passagem, como a multiplicação de peixes, a palavra nos mostra que o que Jesus fez foi
dividir o pão. E a partir da divisão, houve multiplicação. O que eu quero te chamar a atenção é que a nossa lógica não tem nada a ver com a lógica de Deus. A lógica do dividir, de ser contrário de multiplicar, aqui não acontece. Aqui, quanto mais ele divide, mais multiplica. E aí talvez isso não faça sentido no teu lógico, e é isso que eu quero te levar. É para esse lugar. O Senhor hoje quer falar sobre, se eu posso dar um título a essa palavra, é a matemática de Deus. É algo que não é lógico aos nossos olhos, ao nosso raciocínio, à nossa mente humana, ou aquilo que a gente aprende, mas é a lógica de Deus. É aquilo que talvez não faça sentido para nós, mas é aquilo que é baseado na fé em Deus. Agora sim, vamos ao texto base dessa palavra, Ezequiel 47. Só para contextualizar, enquanto você vai abrindo, Ezequiel foi um dos profetas chamados profetas maiores. Ele é chamado assim porque ele é um dos que tem um livro grande dos profetas que foram ali da parte de Israel. E Ezequiel é um dos profetas que esteve no exílio da Babilônia. Então, Ezequiel viveu a época, a era babilônica de Israel. E se você não lembra, Israel ele foi expulso das suas terras e eles foram levados como escravos à Babilônia. Então, Ezequiel está nesse contexto de escravidão, de sofrimento, está nesse contexto de perca de esperança. Então, ele é um dos profetas que foi contemporâneo dessa era. E a partir do versículo do capítulo 40 deste livro de Ezequiel, o Senhor leva Ezequiel a uma visão, a uma experiência sobrenatural. Então, do 40 ao 46, o Senhor mostra a Ezequiel um templo que haveria de vir. Então, existia um templo antes do exílio da Babilônia, e esse templo era onde eles tinham as suas congregações, e o Senhor leva Ezequiel, a partir do capítulo 40, a um templo que haveria de vir, o Senhor mostrando a Ezequiel um momento que ainda haveria de chegar, isso gerando a ele e ao povo na qual ele falava, esperança de um novo tempo, esperança de uma nova época, esperança de uma salvação que viria do povo, já que eles estavam mantidos escravos. E o Senhor leva ele a esse templo. Do 40 ao 46, ele detalha todo o templo. Então, ele mostra as divisões, as larguras, as alturas, ele mostra tudo aquilo que era em detalhe. E aí, a partir do capítulo 7... ele fala o seguinte, versículo 1. Depois disto, o homem, e esse homem é quem levou Ezequiel nessa visão. Alguns falam que é um anjo, outros falam que era o próprio Jesus ali. Nós não sabemos, a Bíblia fala, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e algumas vinham de baixo, do lado direito, da casa do sul do altar. Versículo 2, ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Só para explicar, a gente tem muito oriente, leste, oeste aqui, norte, então só para explicar, para a gente poder visualizar, e você visualizar junto comigo. A entrada para o leste, a entrada do templo, que ele está vendo, é para o leste. Então, para o oriente. Em algumas traduções vai estar oriente, outras vai estar leste, mas o Senhor está falando sobre a entrada do templo, que dava de cara para o leste. E essa entrada dava de cara para a terra de Israel. Então, imagina comigo aqui o templo. Um lado era a terra e outro lado era o mar. Então, a entrada dava para a terra. E não para o mar, que é o oeste. Tá? E no meio de Israel, então... geograficamente falando, existia a terra, e no meio de Israel existia um mar chamado Mar Morto. E a água está indo, então, da entrada do templo, como nós lemos, da porta do leste, até o oeste, na qual era esse mar chamado Mar Morto. E eu não sei se você sabe por que ele se chama Mar Morto, mas é porque ele era tão salgado, ele era tão forte em sal, que ali não poderia haver vida. O mar ele tinha
tanto sal naquela água que os peixes, quando iam para ali, eles acabavam morrendo, desidratados, justamente porque não tinha vida ali. Então não fluía, e as margens de todo o mar, existia também árvores, plantações, existiam frutos, e naquele mar não tinha nada disso. Então não existia vida perto e nem dentro daquele mar, justamente porque ela era muito salgada. Então isso não permitia gerar vida. Vamos continuar, versículo 3. O homem me conduziu pela água, então caminhávamos, e ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Então, em algumas traduções aí vai estar 1000 côvados, outros vai estar 500 metros. A medida de 1000 côvados era mais ou menos uns 500 metros, meio quilômetro. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Versículo 4, ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar a pé. Pula comigo lá para o versículo 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Então pensa comigo aqui. Eu tenho um copo com água salgada e eu tenho um copo com água doce, certo? Se nós pegássemos uma vasilha ou qualquer coisa e misturássemos as duas águas, o natural de acontecer seria que aquela água ficaria doce ou salgada? Fala comigo, esse é o natural. Versículo 8 diz que as águas desse templo, que saíam desse templo, que fluíam através das portas desse templo, caíam no Mar Morto e as águas ficavam saudáveis. Olha o que diz na continuação. Então, eles ficarão saudáveis. E versículo 9, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Versículo 12, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado. Meu Deus. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem da onde? Do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Fala comigo, alimento. Fala comigo, remédio. Fala comigo, prosperidade. São palavras boas ou ruins? As águas que fluem do templo, a visão mostra que elas gerariam vida, gerariam saúde, gerariam remédio, gerariam vida, gerariam fruto, gerariam alimento, geraria provisão, geraria prosperidade. Essas águas na qual cairiam no Mar Morto e pela naturalidade se tornariam mortas. Mas fala comigo agora, sobrenatural. Esse é o rio de Deus. É o sobrenatural na qual passa e se torna saudável e traz vida. E traz onde estava a morte, agora traz vida. Onde estava falta de suprimento, agora traz suprimento. Onde estava decepção, agora traz alegria e riso. Essa é uma visão profética sobre o reino de Deus. E deixa eu falar uma coisa, o reino de Deus, ela fere a nossa matemática. Ela fere a nossa lógica humana. O reino de Deus traz uma visão sobre não mais viver onde dá os nossos pés, mas agora viver pela fé. E essa passagem, ela mostra alguns níveis. Eu quero atentar com vocês sobre esses níveis. Ela começa dizendo sobre, versículo 3, que conduziu pelas águas e ele ia medindo, e quando eles chegaram em meio quilômetro, ali as águas batiam nos tornozelos. Mateus 14, esse que nós lemos, versículo 13 e 14, fala sobre esse primeiro nível do rio, tornozelos. Ele fala, são as pessoas que flertam ali com as águas, que vai um pouquinho nas águas, depois volta, seca o pé.
essa é chamada de multidão. Como nós lemos, 13:14 diz: Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. E quando Jesus saiu de barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e o que ele fez? Curou os enfermos. E isso se repete ao longo de todos os relatos do Evangelho. Marcos, Mateus, Lucas, João, vai mostrar sobre uma multidão que o seguia. Mas que o seguia por quê? Porque ele tinha algo para oferecer. A Bíblia vai mostrar, esse que nós começamos a ler, é a primeira multiplicação de peixes, porque se tem a primeira, teve a segunda. E provavelmente a multidão ali talvez fosse até a mesma, porque já sabia que ele poderia fazer alguma coisa. Esse nível no tornozelo é a multidão que gosta do que o Senhor tem para oferecer. Então, vai num culto, vai num evento, vai num grande movimento e flerta ali com a presença de Deus, e uau, nossa, e chora e se emociona, e que música linda que cantou, e cara, a palavra ali foi sensacional, aquele pregador, quando ele vem, algo acontece, e ama essa sensação. É muito movida pela emoção, mas talvez não ama aquilo que Jesus é, aquele quem Jesus é. Ama aquilo que ele oferece. Ela é levada, ela é movida, muitas vezes a multidão, pela curiosidade. Quem é esse? Eu me lembro no começo ali do Evangelho, quando mostra ali Jesus, no começo ali da sua caminhada, ainda aparecendo publicamente, e aí tem aquele momento em que desce o ferido, o enfermo, seus amigos descem, levam ele é curado e tal. Mas mostra antes que a multidão começava a se achegar, né? Então, ele começou a pregar, talvez ali para uns 10, uma meia dúzia de gato pingado. E aí começou a chegar, e quem é esse? A pergunta era, quem é esse? Os discípulos no barco perguntaram, quem é esse? Então é curiosidade, é emoção, é movido pelas curas, e talvez você já tenha vivido essa experiência. Cara, Deus já me curou, cara, Deus já abriu uma porta para mim, e eu amo isso, porque eu amo o que Ele tem para me oferecer. Ah, Jesus é maravilhoso, mas não vai a fundo. Começa a flertar ali. Se você parar para pensar, a mesma multidão que gritava, quem é esse? Jesus, Ele curou, uau, Ele multiplicou o peixe. 3 anos depois, o que eles estavam gritando? Crucifica. A mesma multidão que flertava com Jesus, era a mesma multidão que flertou com a morte dele. É só você pensar, você vai na praia ali e a gente... É o melhor exemplo, acho que dá, porque todo mundo consegue visualizar esse exemplo da praia. E muitas vezes, o que você quer fazer, cara? Você quer caminhar só na beiradinha do mar ali, né? Você só quer sentir se a água está gostosa, se está boa para talvez entrar, talvez só ficar por ali mesmo. Mas qual que é aquela questão? Se eu quiser, eu volto para o seco ali. Às vezes você nem quer caminhar, mas você vai... Você para lá na praia, você fica um tempo, aí você vai até a beirinha do mar, você sente a água, depois você volta para as tuas coisas, para as tuas bagagens, você volta para aquilo que você já tem, para o teu conforto. Essa é a multidão. A multidão, pô, legal, cara, você viu Jesus, Ele curou o enfermo. Caraca, Jesus, Ele curou aquela mulher que estava 10 anos sem ser curada por ninguém. Cara, você viu Jesus, ele multiplicou pão e peixe. Ah, legal, beleza, a gente se vê semana que vem. Vou lá, vou voltar para a minha vida, vou voltar lá para minha casa, para as minhas coisas, para o meu conforto. Essa é a multidão. Mas a passagem, ela fala sobre ainda mais fundo. Vira para o irmão que está na tua direita e fala, existe mais. Só para a direita. Ela fala sobre um segundo nível. Continuando, versículo 4, ele mediu mais 500 metros, mais meio quilômetro, agora já completou 1 quilômetro, e eu não sei se você sabe, mas 1 quilômetro já é alguma coisa.
e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. E esse segundo nível, ele fala sobre algumas pessoas que já entenderam, tipo assim, ela já não está mais no flerte ali com Jesus. Então, ela já entendeu, cara, Jesus é o meu Senhor. Não, eu entendi, Jesus é o meu Salvador. Já até começa a frequentar alguma coisa constantemente, mas são as pessoas, e nós vamos chamar elas de carentes. Abre comigo em Marcos 5. Marcos 5, a partir do versículo 24. Ele fala assim: e foi com ele quem? Jesus, e seguia uma grande multidão. A gente já viu de novo aqui, é o primeiro nível. Sempre o primeiro nível está perto. Sempre, por isso que ele é perigoso, porque ele sempre está perto. Ele sempre parece que é, mas não é, meus amigos. E existia uma grande multidão que o apertava. Versículo 25, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Versículo 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Esse segundo nível, os carentes, são aqueles que já entenderam que só Jesus salva. Lembra o primeiro nível? Que flerta com Jesus e outras coisas. Aqui o texto fala que ela já foi em muitos médicos. Naquela época era muito comum achar que uma enfermidade tinha a ver muitas vezes com demônios ou com espíritos malignos. Então provavelmente esses muitos médicos não eram só fisicamente falando, como médicos que nós entendemos, mas talvez até outras religiões, digamos assim. Talvez outros métodos, outras formas de espiritualidade, para ver se de alguma forma, com algum ritual, fazendo alguma coisa, ela era curada. E aí a Bíblia fala que ela tentou muitos médicos, mas isso só ia de mal a pior. E o versículo 28 fala que ela entendeu então que é Jesus quem me salva. Se eu tocar nas suas vestes, Ele vai me sarar. Eu sei que só Ele pode. Eu ouvi falar desse Jesus e eu entendi que Ele é meu Salvador e glória a Deus. Mas que reconheceram que Jesus é capaz de transformar a sua vida. Só que a profecia, o momento, a visão, ela mostra que existe ainda mais. Que somente reconhecer como Senhor e Salvador. Quando nós estamos nessa emoção e levados por esse entendimento, e cara, nós temos esse encontro, o Senhor é meu Senhor e Salvador, glória a Deus, levantei minha mão, aceitei Jesus, e segunda-feira? O que a gente faz? Sou salvo, então não preciso fazer mais nada? Muitas pessoas param nesse nível. São pessoas que se entenderam, estão há 10, 15, 20 anos entendendo que Jesus é o Senhor e Salvador das vidas delas. Mas param aí. Continuo minha vida normal, agora com um amigo chamado Jesus. Eu amo os cultos de domingo, mas segunda-feira eu nem finjo que ele existe. Ele é o meu Senhor do domingo. Mas eu sou o Senhor da segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pessoas que amam a Jesus, pessoas que têm devoção, pessoas que não vão pecar. Assim, todos vão pecar, óbvio, mas eu quero dizer que pessoas que não vão ter uma vida de pecado, porque entenderam que precisam ser transformadas. E glória a Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Estou falando desses níveis, mas talvez em algum momento já tenha tocado no teu coração. Cara, talvez eu esteja nesse nível. Eu costumo falar isso muito para os adultos. Toda oportunidade, toda vez que o Senhor nos mostra que talvez a gente esteja de um momento, num lugar em que Ele não quer que nós estejamos, é uma oportunidade do próprio Deus de te transformar, de te dar um 180 e mudar a tua rota. Porque Ele é o mais interessado em te ver no lugar em que Ele deseja que você esteja. Ele é o mais interessado.
mais do que qualquer líder, mais do que qualquer pastor, Ele é o mais interessado em te ver no lugar em que Ele deseja, porque Ele separou, meus amigos. Meus irmãos, Ele te criou, Ele desejou que você estivesse aqui hoje, neste momento. Então, se talvez você fala, cara, eu acho que eu sou esse que flerta, mas não sei, estou no tornozelo. Ou se tá bom, eu até aceitei Jesus, mas eu realmente não tenho uma vida assim, de mais intimidade com Ele. Deixa eu falar uma coisa, o Senhor hoje, Ele está te dando uma nova oportunidade para que você viva algo novo. Para que você seja transformado, para que você tenha um 180, para que você de fato, cara, vá um pouco mais. E agora vira para o teu irmão da esquerda, e fala, existe mais. O Senhor continua dizendo, ainda no versículo 4, e diz que depois de mais 500 metros, mais meio quilômetro, agora nós estamos com 1,5 km, chegava a minha cintura. E aqui são aqueles que já entenderam que precisam fazer alguma coisa. Vamos chamar eles de reprodutores. Lucas 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Nós conhecemos os discípulos como os 12, né? Mas aqui a Bíblia fala sobre 70 pessoas que estavam ali com Jesus. Então, pessoas que com certeza já tinham entendido algumas coisas do reino, que a multidão não tinha entendido. E ele designou para que eles fossem, eles enviou de 2 em 2 em cidades para falar sobre o reino de Deus, para reproduzir aquilo que o Senhor já tinha ensinado a eles, aquilo que eles viam Jesus fazendo. Então, a continuação desse texto vai mostrar que eles foram e curaram os enfermos. Jesus vai falar que ele é para que eles fossem, que a cidade que aceitassem eles ficassem, pregassem sobre o reino de Deus, e deu autoridade para que eles libertassem os cativos, para que eles curassem os doentes, para que eles ensinassem sobre o reino de Deus. Então, fazer tudo aquilo que eles já tinham visto Jesus fazendo. E eles chegam falando, Jesus, em teu nome, nós curamos os cativos, os demoniados, os demônios nos obedeceram quando nós falamos em teu nome. Pessoas que já entenderam que é o reino de Deus, entenderam que é o Senhor e estão dispostos. Tanto é que no mesmo contexto ali o Senhor fala, orai por trabalhadores, né? Ele fala, vocês estão em 70, porque a seara é grande, mas orem por trabalhadores. Então o Senhor deseja essa reprodução. Só que isso me faz lembrar aquele momento em que também o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre aqueles que pregaram em seu nome, curaram em seu nome, expulsaram demônios em seu nome, mas vão chegar naquele grande dia e vão ouvir do Senhor, eu não vos conheço. E aqui a gente está falando sobre um outro nível, que não tem a ver com fazer, mas com conhecer. Quando o Senhor fala isso, Ele diz que muitos farão exatamente as mesmas coisas que Ele fez, porém, ainda não serão conhecidos pelo Senhor. A minha pergunta para você é, será que o Senhor te conhece? Será que antes de você fazer algo, você tem uma intimidade para conhecer alguém? Esse nível de reprodutores parece um nível muito bom e de fato é. De fato, o Senhor quer que nós estejamos em produção, estejamos em movimento, o Senhor ama isso. Mas agora vamos todos em um coral. 1, 2, 3. Existe mais. Vamos de novo? Que ninguém foi comigo? 1, 2, 3. Existe mais. Ele vai finalizar versículo 5 dizendo: mediu ainda outros 500 metros, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas elas já tinham crescido, e eram águas que se deviam passar a nado. E presta atenção nesse final: rio pelo qual não se podia passar a pé. O
ponto comum dos 3 primeiros níveis que nós falamos, seja tornozelo, seja joelho, seja cintura, por mais que exista uma gradatividade, isso é importante, e aí precisa ser reconhecido, precisa ser honrado, existe um ponto comum. Ainda dá pé. Você ainda consegue virar e sair do mar. Você ainda consegue se mover, suas decisões ainda são relevantes, você ainda consegue ir para um lado ou para o outro, você ainda consegue ser senhor da tua decisão. Mas existe mais, porque o Senhor quer nos levar para um nível de que não dá mais pé, porque agora nós somos levados pela correnteza de Deus. Agora nós somos levados não porque por onde nós vamos, decidimos ir, mas agora nós somos levados para onde o vento soprar, meus irmãos. O lugar mais profundo, e se você deseja isso, chegar nesse lugar, ele vai te custar algumas coisas, dentre elas o controle da tua vida. Ele vai te custar o controle sobre as tuas decisões. Por quê? Não sei se você já foi até o fundo do mar, nós temos alguns surfistas por aqui. O fundo do mar é onde a correnteza está mais forte. E por que nós estamos... Por que nós estamos tão cansados? É porque nós estamos tentando nadar contra a correnteza e ela está forte, nós não vamos vencer. E nós estamos cansados por isso, meus irmãos. Porque a gente está tentando fazer força para tomar as nossas decisões. Enquanto o Senhor está falando para nós, deixa eu levar vocês. Deixa eu levar vocês pela minha correnteza. Ela fere a nossa matemática, porque o discurso do mundo é: quanto mais independência, melhor para você. Quanto mais você tiver o controle da tua vida, quanto mais você tiver o controle sobre as tuas finanças, sobre a tua casa, mais independência você tiver, melhor é. Esse é o discurso do mundo. Enquanto o Senhor está nos chamando para uma total entrega, para uma total dependência. Nós passamos a deixar de nos mover pelos nossos pés e agora nós nos movemos pela fé. Esse é o nível que o Senhor deseja. Esse é o nível de águas que só se passam a nado. Hebreus 11, versículo 1 vai dizer: ora, essa fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé não é vista. A fé não é palpável. A fé não é sobre algo que nós já sabemos. É ser levado, é ser guiado para um lugar, para uma circunstância da qual talvez nós nem vemos o chão. Mas o Senhor deseja que nós demos o passo, para que Ele provenha o chão. Não consigo não lembrar da história de Abraão. Abraão foi o cara que o Senhor chamou: ei, sai da tua parentela, sai do teu conforto, sai dos tornozelos, vamos para uma terra que eu te chamei. E aí ele vai, ele chega na terra e ele fala: ainda falta um parente. Aí Ló se distancia. E aí quando ele chega lá, o Senhor veio com uma outra promessa: eu sei que você está velho, eu sei que tua mulher está velha, mas ainda tem um filho, que é a promessa que eu te dei. Tua geração, tua descendência vai ser como os grãos de areia. Quantos grãos de areia existem? Ninguém sabe, meus irmãos, só Jesus. E ele fala: a tua descendência vai ser como esses grãos de areia, incontáveis, tamanho é a minha promessa para você. E aí ele vai e vai um pouco mais fundo, e aí chega no momento, e aí quando ele tem um filho, graças a Deus, o milagre acontece, o Senhor pede: agora eu quero que você me entregue ele. Só que a resposta dele, quando Isaac, junto com ele, está subindo ao monte, na cabeça de Abraão, para ser sacrificado, na verdade, enquanto a lógica dele falava: o Senhor me pediu sacrifício, eu vou fazer sacrifício. A fé dele falava: o Senhor proverá o cordeiro.
A resposta dele para Isaac quebra qualquer tipo de lógica que existia naquele momento, porque até então ele fazia o que o Senhor mandava, reprodutores. Mas agora ele vai para um novo nível. Meu filho, o Senhor proverá o cordeiro. Esse novo nível é sobre confiar naquilo que o Senhor vai fazer, independente de você talvez nem esteja vendo o cordeiro. Você nem esteja vendo aquilo que ele já vai fazer, mas é esse nível de fé, é esse nível de controle que o Senhor deseja, é ir independente da lógica da tua mente, do teu coração. Eu me lembro, quando criança, eu ia muito na praia com os meus pais, e com meu pai a gente ia muito, se aventurava, eu, ele e meu irmão, nos fundões aí. Eu lembro da minha mãe até hoje falando, não vai até o fundão. Mas a gente ia. E existe aquela máxima, né? Do água depois do umbigo, sinal de perigo. E a gente não tava nem aí. E eu me lembro de a gente ir pro fundão e, cara, no meu pai, que é alto, batia no pescoço. Então, pra mim, criança, já não dava mais pé. Eu lembro que a gente tinha até aquela pranchinha retângular, sabe? Retangular. E às vezes eu até me apoiava nela, mas em geral eu estava no pescoço do meu pai agarrado. Mas eu lembro de nunca ter medo de estar naquele lugar. Por mais que a lógica era, tipo, cara, você pode se afogar, você não sabe nadar, você é uma criança. Eu não tinha medo, porque tinha um detalhe, eu sabia com quem eu estava. A grande questão desse lugar mais fundo é você saber que você está com seu pai. É você saber que... e conhecer a Ele. É você saber que este lugar, Ele te pede, Ele te custa controle, Ele te custa dependência, Ele te custa uma total entrega, mas Ele também te dá o privilégio de você estar nos braços, no pescoço do teu Pai. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, ele diz... É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Pensa num currículo bom, meus irmãos. Pensa no cara que tinha... existem alguns estudiosos que falam que o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha equivalia a pelo menos umas 3, 4 faculdades hoje. Esse era o cara. Mas olha o que ele fala no versículo 7. O que para mim é lucro, era lucro. Isto considerei perda por causa de quem? Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero, olha isso, meus irmãos, versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12, não que eu já tenha feito isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Existe mais, um novo nível, mais 500 metros, mais 0,5 quilômetros. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Prossigo para o alvo, vou pela soberana vocação. Esse nível não te leva somente a algo que você vai conseguir ainda nessa terra, mas ele está falando sobre a eternidade. O Senhor está nos levando e nos convidando a pensar em Maranata, pensar em alto, pensar em eternidade, pensar em algo que procede, que vai além dessa terra. Esse é o nível que o Senhor deseja que nós cheguemos.
é um nível de total confiança, é um nível que já não dá mais pé. Mas tudo bem não dá mais pé. Tudo bem as tuas decisões já não serem mais baseadas na tua lógica, no teu controle. Confia no Senhor e conheça-o. Busque conhecer. Saiba quem é o teu Pai. Porque independente do fundo, meu irmão, você não vai ter medo. Porque você sabe quem Ele é. Mas eu quero te falar que tudo isso é impossível sozinhos. Só é possível viver porque Jesus primeiro viveu. Ainda em Filipenses, agora um pouquinho para trás, capítulo 5, diz, capítulo 2, versículo 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E aí o versículo 9. Então, até o 8, ele falou sobre uma lógica. Eu não sei você, mas se eu subsistir em forma de Deus, não sei se eu me humilharia. Primeiro a ser que nem um homem qualquer. E ainda mais adiante, morrer a pior morte da época, que era a morte de cruz. Mas a lógica, a matemática de Deus, ela é diferente. Ele se esvaziou, e aí o versículo 9 ele complementa dizendo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse nível que o Senhor quer nos levar só é possível porque Jesus também se esvaziou, e à medida que ele se esvaziou e se entregou por nós, fazendo figura humana, já é uma humilhação, morrendo morte de cruz, já é uma outra humilhação, pior ainda. Esse lugar o exaltou e o glorificou. Então, da mesma maneira, o Senhor deseja que nós contrariemos a nossa lógica humana, deixemos diante dos pés dele toda a nossa razão, para que a gente viva pela fé, e a partir daí toda a honra e glória ao Deus Pai será feita. Todo joelho se dobrará. Apocalipse 5, capítulos 5 e 6. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selhos. E aí João olha e diz: eis que estava no meio do trono dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Meus irmãos, o leão de Judá se fez cordeiro. Ele contrariou a lógica. E porque Jesus fez, nós também somos. Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade para que nós também nos esvaziemos, para que nós possamos chegar a este nível. Um nível onde já não dá mais pé. Um nível onde a gente já não vê mais o chão, já não vê mais o próximo passo. Mas o Senhor deseja que nós estejamos e vivendo pela fé nele. Queria chamar a banda aqui. Geralmente alguém fala isso, eu que subo, né? Agora é o contrário. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Não se distraia. Nós estávamos aqui há 2 semanas atrás. Nós tivemos uma reunião de alguns líderes com líderes de pequena família. E a Carol, e eu pedi permissão para citar ela, e o exemplo que ela deu. A Carol deu um exemplo aqui, na verdade, ela comentou sobre algo que aconteceu recentemente, saiu nas notícias, nas redes sociais, sobre um grupo muito grande de pinguins, que eles viam, e até pouco tempo atrás existia um nível em que as câmeras não chegavam, e aí viam eles seguindo o oceano afora, e aí eles se perdiam, e aqueles pinguins não davam mais vista, não se achavam mais. E existia uma curiosidade muito grande: cara, para onde que esses pinguins estão indo? Estão seguindo um monte de pinguim para um canto, e a gente não sabe para onde eles estão indo. E aí recentemente descobriram
fizeram as imagens, captaram as imagens desse grupo enorme de pinguins, e era muito pinguim. E aí viram que eles chegavam, eles fluíam o oceano afora, e aí eles chegavam num grande penhasco, assim, de uma cachoeira enorme. E só que eles não fazem isso aqui, não tem o raciocínio de olhar para baixo. Então eles só chegavam num nível em que eles não sabiam mais, não tinha mais oceano, não tinha mais terra ali, não tinha mais gelo, né, no caso, e eles paravam. E aí as imagens mostram claramente, assim, um grupo, eu não sei qual que é o coletivo de pinguim, então por isso um grupo coletivo de pinguins, assim, na beira desse penhasco, dessa cachoeira, parados e claramente com medo de se jogar ali, talvez ter uma pedra, talvez não ter mar e consequentemente não ter vida. E até que nesse grupo enorme, decide se arriscar. E lá não mostra, nós não sabemos seu nome e sobrenome, nós não sabemos se ele era um dos líderes ali daquele grupo, nós não sabemos se ele tinha influência naquele meio, nós só sabemos que uma pessoa não, um pinguim, decidiu dar um passo. E ele se joga com toda a confiança do mundo de que ele sairia vivo. E aí, ele cai na água. E eu imagino, talvez, que os pinguins tenham ouvido o som da água. E aí, não sei como, mas a pessoa que estava ali do lado dele, o pinguim que estava ali do lado do que pulou, foi e pulou também. E, consequentemente, os outros foram pulando, foram dando esse passo de fé, digamos assim, confiantes de que ali haveria vida. E aí, então, todos pulam e todos chegam a um novo rio, a um novo oceano. Eu não sei qual que é o nível que você se reconheceu hoje. E, novamente, eu falo, nenhum momento foi para te julgar, nem eu, principalmente, nem o Senhor. Mas Ele está te dando uma oportunidade para você ir mais 500 metros. Ele está te dando uma oportunidade hoje de você ir um pouco mais fundo. E Ele está tirando agora, e o Espírito Santo está falando isso agora. Está tirando todo o medo que existia. O Senhor está removendo todo o medo para que você vá mais 500 metros. Para que você dê esse passo. Portanto, meus irmãos, o passo não necessariamente vai ser por um líder, por um pastor, por alguém influente do meio. Você, aqui na frente, no fundo, no meio dessa igreja, não importa onde você está, o Senhor deseja que você dê o passo. E o Senhor está tirando agora todo o medo. O Senhor está nos convidando hoje a um nível mais profundo. Então, enquanto a música ela entra e invade o teu coração, eu queria que você, nesse momento, fechasse os teus olhos. Você sabe onde você está. Você sabe qual que é o nível que você quer chegar. Você sabe o que você deve fazer. O Senhor está tirando agora todo o medo e eu queria te encorajar para que nesse momento, como um ato profético, você desse também um passo fisicamente. Eu queria te convidar, você, e não isso, irmãos, entenda, isso não é só para novo convertido ou quem talvez não seja da igreja, talvez esteja convidado. Isso é para todos. O nível fala sobre todos. Então eu queria te convidar que você nessa frente desse um passo e viesse aqui na frente, nesse momento. Desse um passo para que você fosse, de fato, agindo como um ato profético, indo mais além, indo em um outro nível. E o Senhor está tirando esse medo. Medo de talvez um julgamento, medo de talvez um preconceito, medo de talvez achar que não vai conseguir sustentar nesse passo, achar que você já sabe das coisas,
Você já viu muita coisa, você já viveu e achar que tá bom aí. Mas o Senhor está chamando para um pouco mais. O Senhor está te chamando para um novo nível. O Senhor está te chamando para um novo começo. Ei, o Espírito Santo está dizendo, é um novo tempo. E Ele está liberando isso sobre a igreja, meus irmãos. Ainda no teu lugar, feche os teus olhos. Se você quiser, vem. Queria dar liberdade aqui para que pastores, líderes sejam livres para ministrar quem está aqui na frente.